Ou o outro sistema, o sistema da Penumbra. A Penumbra é outra empresa que fabrica materiais para neurointervenção. E o sistema Penumbra de tratamento de AVC, ele vem com uma bainha longa chamada de Neuromax 6F. Por essa bainha longa a gente pode passar um catéter de aspiração, que é um catéter com uma luz interna grande, o chamado EI68, que era o que era disponível na época. E por dentro dele você tem o 3 Max, que é um catéter de 3 frentes também para realizar a aspiração. Então você consegue fazer ou o sistema de aspiração ou a trombectomia com o stent retriever. E lembrando que no braço de tratamento a angioplastia e o stent de carótida, se necessário, era permitido, podia ser feito no Resile. E a terapia medicamentosa, o braço de controle, o que era? Era o RTPA segundo os guidelines já descritos. Então aquele paciente que até 4 horas e meia autorizado fazer o RTPA. Mais que 4 horas e meia não era realizado o RTPA nesses doentes, mas era feito o tratamento clínico habitual desses pacientes com AVC isquêmico. E se a gente for olhar o desfecho, qual que era o outcome? Primeiro, o outcome primário feito com 90 dias, o Rankin Scale, ou seja, o nível de incapacidade ou a ausência de incapacidade desses pacientes tratados. 2 avaliadores para ver qual era o ranking em 90 dias, que eles não sabiam qual era o tratamento que foi realizado naquele paciente, se foi a terapia endovascular ou a terapia medicamentosa padrão. Outcome secundário, alguns outros, por exemplo, o percentual de pacientes com independência funcional, um ranking menor que 2, em 90 dias. Outro outcome secundário, a diferença do crescimento da área de infarto com um exame de controle em 24 horas. Podia chegar até 36 horas na toma ou na ressonância. E o percentual de pacientes com melhora imediata dramática. Aquele paciente que chega com NIH elevado, você faz o tratamento e ele melhora de forma abrupta. É um dos sentimentos mais legais dentro da intervenção, é esse, que às vezes chega um paciente muito grave, com NIH muito alto, você faz o tratamento e às vezes de forma imediata ele melhora dos sintomas, né? Isso é um sentimento que não tem como a gente descrever. É uma das coisas mais gostosas você poder ajudar uma pessoa dessa forma. O outcome de segurança, o percentual de pacientes com hemorragia sintomática em 24 horas. E aí só lembrando, esse trabalho ele começou a randomizar pacientes em janeiro de 2017. Só para você ver que agora está em muita discussão sobre os artigos científicos médicos, os trabalhos, muito por causa da pandemia. Mas se você for parar para pensar, esse trabalho foi começar a ser desenvolvido lá em 2015, 2016. Começou a randomização em janeiro de 2017, foi até março de 2019. Ele foi relatado os primeiros resultados no Congresso Europeu em junho de 2019 e só foi publicado agora no New England Journal of Medicine em junho de 2020. Então a produção de trabalhos médicos e estudos científicos é um pouco lenta, porque são várias etapas que a gente precisa passar para avaliar e ter o melhor resultado possível e mais fidedigno. Então 18 serviços brasileiros participaram da randomização e do trabalho, sendo 300 pacientes tratados nesse trabalho. Lembrando que 79 foram no roll-in, então não participaram da avaliação do outcome. Tirando isso, foram 221, 111 pacientes no braço de tratamento endovascular e 110 na terapia medicamentosa padrão. O NIH-MED foi de 18 e o RTPA foi utilizado em 68% dos pacientes do braço da terapia endovascular e em 71% dos pacientes da terapia medicamentosa padrão. As características dos dois grupos foram muito semelhantes, então também é outra coisa que a gente tenta fazer nos trabalhos médicos, você vai comparar dois grupos, você tem que colocar os dados epidemiológicos de cada doente, a idade, perfil, fatores de risco semelhantes nos dois grupos, para não ter viés de comparação desses dois grupos, que os grupos sejam o mais homogêneo possível. Todos os tratamentos foram realizados em um laboratório de angiografia monoplano, que é praticamente a regra no Brasil. Já fora do Brasil, a regra é ter um angiógrafo biplano. A angioplastia de carótida foi realizada em 10% dos casos e a anestesia geral foi utilizada em 21% dos casos, que ainda a anestesia geral é um fator de discussão muito grande na trombectomia mecânica. Com esse trabalho a gente demonstrou que o desfecho dos pacientes tratados com a trombectomia mecânica era melhor do que aqueles não tratados, aqueles tratados com a terapia medicamentosa padrão. O tempo médio da chegada do paciente na emergência até o início do RTPA foi de 34 minutos, um tempo muito bom. E o tempo médio da chegada do paciente na emergência até a realização da punção arterial, 116 minutos. E aí, durante o trabalho, ele começa a discutir por que teve um atraso no tratamento, né? Um pequeno delay nesse workflow dos doentes
para trombectomia mecânica e começa a pensar em algumas possibilidades. Principal delas, a ausência de recursos e a ausência de logística para fazer esse workflow mais rápido. E aí uma delas é o que? Na maioria dos hospitais você tem um angiógrafo, uma sala de angiografia para várias especialidades. Então, se você trabalha na hemodinâmica, você sabe que tem uma discussão enorme entre vascular, cardiointervencionista, neurointervencionista, radiointervencionista geral, que cada um vai falar, não, o meu paciente ele é mais urgente, você vai entrar depois que eu acabar. Então é uma discussão enorme. Se você trabalha na hemodinâmica, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, como várias especialidades dividem o mesmo aparelho, isso pode ser uma das causas de atraso no tratamento e no workflow desses doentes. E apesar dessa eficácia já comprovada da trombectomia mecânica, no mínimo esses 8 trabalhos que a gente falou lá no início, a gente tem que lembrar que ainda não é disponível em todas as regiões do mundo. Nos países em desenvolvimento, isso não é tão difundido. E por isso que foi realizado esse trabalho. E aí uma das coisas que também é citado no trabalho é o problema do alteplase, o RTPA. Se você for olhar, o NINDS 96 foi publicado em 1995, o FDA aprovou em 1996. No Brasil, 5 anos depois, as agências nacionais começaram a falar, olha, está aprovado para uso no Brasil. Mas era limitado ao sistema de saúde suplementar, não era utilizado no sistema público de saúde. E só 15 anos depois, em 2012, que o Ministério da Saúde aprovou a utilização do RTPA, do alteplase, para os pacientes com AVC isquêmico, tornando disponível para 80% da população no Brasil que depende do sistema público de saúde utilizar o RTPA. E aí no final ele fala o quê? Que o nosso trabalho demonstrou a viabilidade, a eficácia e a segurança do tratamento endovascular para o AVC isquêmico no sistema público de saúde do Brasil em países em desenvolvimento. Então esse é um grande marco novamente para o tratamento endovascular, que muita gente às vezes não entende por que foi necessário fazer. Lembrando, se não tivesse sido realizado esse trabalho, nenhum paciente do sistema público de saúde poderia ter sido tratado. Por quê? Porque não tem recurso e não é autorizado pelo Ministério da Saúde. Vamos agora aguardar o que a gente espera que seja um pouco mais rápido, um pouco não, né? Muito mais rápido que foi com o RTPA, com a alteplase, que agora com esse trabalho publicado, o Ministério da Saúde seja eficaz, rápido para autorizar a trombectomia, para que seja disponível para 80% da população que tanto depende do sistema público de saúde, que a gente pode mudar a vida de muita gente com esse tipo de tratamento para o AVC. E aqui eu também preciso parabenizar tantos esses professores que trabalharam e lutaram para o desenvolvimento desse trabalho, que foi um trabalho brasileiro de muita dificuldade, que conseguiu realizar esse trabalho que publicado agora no New England Journal of Medicine. Então, tenho que parabenizar primeiro a professora Sheila Martins, que capitaneou esse barco aí de tantos professores e médicos trabalhando em prol do atendimento de pacientes com um AVC isquêmico. O grande amigo, o presidente da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Intervencionista, Francisco Montalverne, também, o Centro de Fortaleza, foi um dos que mais conseguiu randomizar pacientes pro trabalho, ele junto com o Diego Bandeira, também o Fabrício, que trabalha lá também, a Letícia Rebelo, o Bruno Parente, Eduardo, trabalha lá em Brasília, né? O pessoal de Ribeirão Preto também, um grande centro que tem muita experiência no tratamento de pacientes com AVC isquêmico, do professor Otávio Max Pontes, professor Daniel